Olá, sejam muito bem-vindos e vamos continuar com a leitura do livro A Chave Mestra. Lição 6. A lição 6 lhe dará um excelente entendimento do mecanismo mais surpreendente já criado, um mecanismo pelo qual você pode gerar para si condições de saúde, força, sucesso, prosperidade ou qualquer outra que deseje. As necessidades impõem exigências, que criam ação e ações trazem resultados. O processo de evolução cria constantemente para nós amanhãs derivados do hoje. O desenvolvimento individual, tal como o desenvolvimento universal, deve ser paulatino, com capacidade e volume cada vez maiores. O desrespeito aos direitos alheios nos converte em espinhos morais. Esse conhecimento indica que o sucesso depende do ideal moral mais elevado, qual seja o maior bem para a maior quantidade de indivíduos. Aspirações, desejos e relações harmoniosas mantidas com constância e persistência trarão resultados. Ideias equivocadas e fixas são os maiores empecilhos. Para estar afinados com a verdade eterna, devemos ter estabilidade e harmonia interior. Para receber informação, o receptor precisa estar sintonizado com o transmissor. O pensamento é produto da mente, e a mente é criativa, porém não significa que o universal irá mudar seu modo operacional em benefício nosso ou de nossas ideias. Significa, sim, que podemos entrar em relação harmoniosa com o universal, e quando o tivermos conseguido, poderemos pedir qualquer coisa que seja nosso direito e o caminho será facilitado. Por ser tão maravilhosamente universal, fica difícil entender como esse poder é utilizado, as suas possibilidades e os ilimitados efeitos produzidos. Vimos que essa mente, além de ser toda inteligência, também é toda substância. Assim, como ela deve ser diferenciada em forma? Como iremos obter os efeitos desejados? Pergunte a qualquer eletricista qual será o efeito da eletricidade e ele responderá. A eletricidade é uma forma de movimento e seu efeito dependerá do mecanismo ao qual ela esteja ligada. O mecanismo determinará se teremos calor, luz, potência, música ou qualquer outra demonstração maravilhosa de poder a cujo serviço foi posta essa energia vital. Que efeito pode ser produzido pelo pensamento? A resposta é que o pensamento é a mente em movimento, assim como o vento é o ar em movimento. E seu efeito dependerá inteiramente do mecanismo ao qual ele estiver ligado. Eis aí o segredo de qualquer poder mental. Ele depende inteiramente do mecanismo ao qual nós o associamos. E qual é esse mecanismo? Temos algum conhecimento dos mecanismos que Edison, Bell, Marconi e outros magos da eletricidade inventaram, e pelos quais o lugar, o espaço e o tempo se tornaram apenas figuras de linguagem. No entanto, alguma vez você parou para pensar que o mecanismo que recebeu para transformar o poder potencial universal e onipresente foi criado por um inventor maior que Edison? Estamos acostumados ao exame do mecanismo dos implementos que empregam no cultivo do solo e tentamos entender o mecanismo do carro que dirigimos, mas, em grande parte, nos contentamos em permanecer absolutamente ignorantes sobre o maior mecanismo existente, o cérebro humano. Vamos examinar as maravilhas desse mecanismo. Talvez assim possamos entender melhor os diversos efeitos dos quais ele é a causa. Em primeiro lugar, existe o grande mundo mental em que vivemos, nos movimentamos e temos o nosso ser. Trata-se de um mundo onipotente, onisciente e onipresente, que responderá a nosso desejo na razão direta do propósito e da fé que tivermos. O propósito deve estar de acordo com a lei do nosso ser, deve ser criativo ou construtivo. Nossa fé deve ser intensa a ponto de gerar uma corrente de força suficiente para manifestar nosso propósito. A expressão, como for tua fé, assim faça-se contigo, tem o selo do teste científico. Os efeitos produzidos no mundo exterior resultam da ação e da reação do indivíduo no universal. Esse é o processo a que damos o nome de pensar.
O cérebro é o órgão pelo qual esse processo se realiza. Pense na maravilha de tudo isso. Você ama a música, as flores, a literatura ou é inspirado pelo pensamento da genialidade passada ou presente? Lembre-se, para cada beleza a que você reage deve existir em seu cérebro um esboço correspondente que lhe permita apreciá-la. No armazém da natureza não há uma só virtude ou um só princípio que o cérebro não consiga expressar. O cérebro é um mundo embrionário, pronto a se desenvolver a qualquer momento, bastando surgir a necessidade. Se você puder ver isso como uma verdade científica e uma das fantásticas leis da natureza, será mais fácil entender o mecanismo pelo qual se concretizam esses resultados extraordinários. O sistema nervoso foi comparado a um circuito elétrico, com uma bateria de onde se origina a força, e a substância branca do cérebro foi comparada aos fios condutores dessa corrente. Esses canais conduzem todo impulso ou desejo pelo interior do mecanismo. A medula espinhal é o órgão motor e a trilha sensorial por onde as mensagens são conduzidas para dentro e para fora do cérebro. Além disso, há o suprimento de sangue circulando pelas veias e artérias e renovando nossa energia e força. A estrutura perfeitamente organizada sobre a qual repousa todo o corpo físico é, finalmente, a pele delicada e bela que recobre o mecanismo inteiro com um manto de beleza. Este é, então, o templo do Deus vivo, cujo controle foi recebido pelo eu individual. O resultado irá depender da compreensão que o eu tem do mecanismo sob seu controle. Cada pensamento aciona as células cerebrais. Inicialmente, a substância para a qual o pensamento é dirigido não responde, mas, se os pensamentos forem suficientemente refinados e concentrados, a substância finalmente cede e se expressa com perfeição. Essa influência da mente pode ser exercida sobre qualquer parte do corpo, causando a eliminação de qualquer efeito indesejável. A perfeita concepção e compreensão das leis que governam o mundo mental não pode deixar de ter um valor inestimável nas transações comerciais, já que desenvolve o poder de discernimento, dando clareza de entendimento e avaliação dos fatos. O homem que olha para dentro, em vez de olhar para fora, não pode deixar de fazer uso de forças poderosas. Essas acabarão por lhe determinar o curso na vida, fazendo-o vibrar com tudo o que há de melhor, mais forte e mais desejável. A atenção ou concentração é provavelmente o mais importante elemento mínimo no desenvolvimento da cultura da mente. As possibilidades da atenção, quando devidamente canalizadas, são tão surpreendentes que dificilmente pareceriam verossímil para o não iniciado. O cultivo da atenção é a mais alta realização pessoal a alcançar e é também a característica que distingue todo indivíduo de sucesso. O poder da atenção pode ser mais prontamente entendido se o compararmos a uma lente de aumento no qual se concentram os raios solares. Se a lente estiver em movimento, com os raios dispersados de um lado para o outro, estes não terão potência especial. Porém, se a lente for mantida em perfeita imobilidade e os raios concentrados no mesmo ponto por algum tempo, o efeito imediatamente se tornará palpável. É o mesmo que ocorre com o poder do pensamento. Se o poder for dissipado por força da dispersão de pensamento entre um objeto e outro, nenhum resultado será perceptível. Mas, se esse poder for concentrado por meio da atenção ou da concentração num só objetivo durante algum tempo, nada será impossível. Alguns dirão que é uma solução muito simples para uma situação muito complexa. Pois bem, faça a tentativa. Você que não tem nenhuma experiência em concentrar o pensamento num objetivo ou objeto definido. Escolha qualquer objeto específico e concentre nele sua atenção com um objetivo definido, nem que seja por 10 minutos. Você não conseguirá fazê-lo. A mente se dispersará dezenas de vezes e será necessário trazê-la de volta ao objetivo original. Cada vez que isso se der,
o efeito terá sido perdido e no final de 10 minutos nada terá sido ganho, porque você não foi capaz de manter firme o pensamento no objetivo. No entanto, por meio da atenção, você finalmente poderá superar qualquer tipo de obstáculo em seu caminho para diante ou para o alto, e a única forma de adquirir esse poder magnífico é pela prática. A prática faz a perfeição, tanto nesse quanto em qualquer outro objetivo. Para cultivar o poder da atenção, pegue uma fotografia e leve consigo para o mesmo lugar de sempre, no mesmo cômodo e sente-se na mesma posição. Examine-a atentamente durante pelo menos 10 minutos. Observe a expressão dos olhos, a forma das feições, as roupas, o penteado. De fato, observe cuidadosamente cada detalhe exibido na fotografia. Agora, cubra a foto, feche os olhos e tente visualizá-lo mentalmente. Se for capaz de ver cada detalhe perfeitamente e tiver formado uma boa imagem mental da fotografia, parabéns! Caso contrário, repita o processo até conseguir. Esse passo visa a preparação do solo. Na próxima semana estaremos prontos para semear. É por meio dos exercícios que você finalmente será capaz de controlar seus estados mentais, suas atitudes e sua consciência. A cada dia que passa, os grandes financistas estão aprendendo a se afastar do tumulto e a dispor de mais tempo para planejar, pensar e gerar as atividades mentais corretas. Os empresários de sucesso constantemente demonstram que vale a pena estar em contato com o pensamento de outros homens do mesmo naipe. Uma única ideia pode valer milhões de dólares. E só terá ideias quem for receptivo, quem estiver pronto a recebê-las, quem estiver num padrão mental de sucesso. Os homens estão aprendendo a se colocar em harmonia com a mente universal. Estão aprendendo a unidade de todas as coisas, os métodos e os princípios básicos de pensamento. E isso está mudando as condições e multiplicando os resultados. Ao descobrir que as circunstâncias e o ambiente seguem a tendência do progresso mental e espiritual, veem que o crescimento acompanha o conhecimento. A ação se segue à inspiração. A oportunidade se segue à percepção. O espiritual sempre vem antes e então vem a transformação nas infinitas e ilimitadas possibilidades de realização. Como o individual é apenas o canal para a diferenciação do universal, essas possibilidades são necessariamente inexauríveis. O pensamento é o processo pelo qual podemos absorver o espírito do poder e manter o resultado em nossa consciência interior, até ele se tornar uma parte de nossa consciência comum. Conforme explicamos neste sistema, o método utilizado para alcançar tal resultado, mediante a prática persistente de alguns princípios fundamentais, é a chave mestra que destranca o depósito da verdade universal. Em nossos dias, a doença física e a angústia mental são as duas grandes fontes de sofrimento humano. Ambas podem ser prontamente associadas à violação de alguma lei natural. Isso ocorre, sem dúvida, pelo fato de o conhecimento até agora ter permanecido parcial em grande parte. Mas as nuvens da escuridão que acumularam durante longas eras estão começando a se afastar, e com elas muitas das misérias decorrentes da informação incompleta. A possibilidade de um homem mudar a si mesmo, se aperfeiçoar, se recriar, controlar o ambiente e dominar o próprio destino é a conclusão a que chega toda mente que esteja bem desperta para o poder do pensamento correto em ação construtiva. Então, essa foi a leitura da lição 6. Eu espero que tenham gostado. Compartilhe o conhecimento com outras pessoas e até a próxima semana. Muito obrigada!